Eu trouxe assim, não foi do nada. Eu embarquei. O programa lá fez um sucesso absurdo. Sim. Tipo 90 pontos de audiência, se fosse aqui. Você imagina lá. E Portugal é bem menor, né? E aí, quando eu estava voltando no avião para São Paulo, eu estava na primeira classe e tinha só eu sentado no início do embarque. E, de repente, chegou a cúpula inteira da Record. Eles tinham ido implantar a Record Europa, lá em Lisboa. E eles assistiram os 10 últimos dias da Quinta das Celebridades. Então, quando eles entraram, por acaso, o Oronilton Gonçalves sentou do meu lado. Sensacional. E ainda virou para mim, olhou para minha cara e falou assim, sabe quem sou eu? Falei, sei, você é o bispo lá da Record, o Oronilton. Falou, pô, é impressionante, sucesso que fez esse programa, Quinta, não sei o que. Bom, a gente conversou, algumas pessoas, eles estavam com algumas esposas, retiraram as revistas, eu estava na capa das revistas, o programa, eles sabiam bem do programa. E eu fui conversando com ele boa parte do trajeto, falamos sobre o programa e etc. No final, ali eu perguntei para ele, né, seria uma boa ideia a gente trazer para o Brasil, né, e ele não comentou nada, mas tirou um cartão e falou, pô, vai tomar um café comigo na Record. Eu peguei esse cartão dele, só que eu fiquei em São Paulo, voltei para Portugal, porque eu tinha ganho um programa lá em Portugal, de esquete, nos moldes de TV Pirata. Aí fiquei fazendo lá. Depois, quando eu retorno, um ano e pouco que eu retorno para o Brasil, eu resolvi procurar ele. Fui falar com ele. E eu fico contratado da Record. E fui fazer os especiais do Hoje em Dia, as matérias especiais, etc. Depois fui para o Show do Tom também. A gente foi implantando várias coisas. Fiz o Márcio Garcia, ajudei a implantar o Legendários, do Mion. E aí a gente foi fazendo isso. E eu desencanei, né? Mas eu fiquei contratado da Record. E 2 anos depois que eu estava contratado, ele me chamou na sala, ele e o Paulo Franco. E aí falaram comigo, lembra daquele projeto que você falou comigo no avião, eu te dei o cartão, você veio aqui? Falei, lembro, nós compramos. Você é o responsável, então, pelo nosso programa favorito, né? O nosso grande entretenimento. E aí foi isso, eu saí para começar a montar o programa, né? No primeiro momento a ideia era ter trazido o Carlos Magalhães, que era diretor do Boninho. Uhum. Eu fui ao Rio de Janeiro almoçar com o Carlos Magalhães, no Porcão, na Barra. E o Magalhães, ele queria vender para a Record os 32 anos dele de TV Globo, né? Era um projeto ainda fazenda embrionário, que não sabia como seria. Então ele pediu uma série de coisas, sabe? Entre elas, entre uma fazenda e outra, uma edição e outra, ele queria dirigir uma novela. Assessores e etc, enfim, para encurtar aqui a história. E eu levei isso para a Record e a Record, obviamente, abriu a lista e falou não. Então, qual é a outra opção? Eu falei, a outra opção tem o Rodrigo Carelli, que me dirigiu na Casa dos Artistas e, enfim, foi um grande sucesso, né? O Chico acompanhou bem isso aqui também. Incrível. E, enfim, e aí a gente chamou o Rodrigo e está lá até hoje o programa. E aí eu precisava disso, então partiu de mim essa ligação para ele. Ele ficou muito feliz, ele estava viajando. E aí a gente tentou por 2 vezes, não deu certo por agendas, e outro dia deu. E a gente sentou e ficamos por 2 horas conversando sobre tudo, sobre o programa, sobre o Power Cup, sobre Fazenda também. Falamos sobre diversas coisas e... ele em nenhum momento me convidou, mas ele pergunta na conversa comigo assim, como é que é a minha cabeça em relação a fazer um reality show. E eu falei para ele que, por exemplo, Power Cup, eu adoro o programa, mas eu jamais levaria a minha esposa para passar por determinadas humilhações que eu vejo as esposas passando lá. Eu não conseguiria... Mas o problema seriam as provas ou a convivência? Não, a convivência, ver o cara chamando sua esposa de vagabunda, de pilantra, sabe, eu trato minha esposa com muito carinho, eu não ia suportar isso, né? E não conseguiria fazer isso. Uhum. A minha convivência com ela é muito boa, a gente se daria bem convivendo, sabe, mas... Falei isso com ele também. E a questão da Fazenda. A Fazenda é um projeto que eu gosto muito, a gente se dá muito bem, né? Eu e o Rodrigo, assim, trabalhando. A prova disso foi na Casa dos Artistas. Foi quando a gente montou a Fazenda.
Mas eu acho que eu já dei a minha colaboração para reality show, sabe? Assim, eu acho que eu fiz 3 realities e eu não me vejo hoje fazendo o programa. Mas nem como participante, nem nos bastidores, é isso? Nos bastidores jeito. É uma coisa que vai ficar para o resto da minha vida no meu coração, porque eu acho que eu fui mal aproveitado na televisão, muito por erros meus também, né, de paciência. O Rodrigo até falou: Frota, você é muito intenso, é muito bom trabalhar contigo, mas você é muito intenso, a tua intensidade é muito grande, sabe? E às vezes você ultrapassa o que a gente precisava naquele momento ali. Enfim, então a gente conversou sobre isso, sobre essas questões. Eu fiquei muito bem por ter conseguido resolver essa situação com ele. Outro dia ele até me ligou, porque saiu tanta coisa na imprensa e eu estou em todas as listas, que ele falou: olha, além de estar nas listas, falaram que a gente é um caso também, que a gente já está namorando, entendeu? E a gente já está namorando, porque eu já vi sair de tudo. Meu Deus, fizeram as pazes de maneira tão devastadora. Tão devastadora, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente precisa se reconectar com a vida, sabe? Porque você vê aí, esses dias, ontem mesmo, eu fiquei muito triste com essa questão da Preta, né? E a gente vê como a coisa passa, as pessoas falam tanto de dieta, malhar, treinar, aí você vê o Eduardo Guedes, de repente vai fazer um exame, sabe? Então, cara, a gente precisa viver intensamente e deixar um pouco essas confusões, entendeu? Que a gente às vezes compra um barulho e acaba depois vendo o tempo que a gente perdeu, o desgaste de energia e etc e tal. E o senhor parece que está nesse momento. Eu queria entender um pouco o que te levou a isso, assim, de meio que fazer as pazes com coisas que talvez estiveram turbulentas nos últimos anos. Teve a carta que o senhor escreveu para o Luciano Huck, pro Luciano, que foi meio que fazer as pazes talvez com sua época mais mainstream, voltar à Globo, fazer uma participação no Domingão. Teve essas pazes com o Carelli, imagino que o senhor esteja equilibrando outras coisas também. Isso. Queria entender por que nesse momento e o que motivou. Especificamente por causa da minha filha. Eu quero poder criar minha filha, chegar a ver minha filha com 15 anos e fazer um entendimento diferenciado para ela sobre o Alexandre Frota. Porque eu passei pela experiência com meu filho aos 10 anos, ter que explicar para ele quem foi o Alexandre Frota, quem é o Alexandre Frota. E tem coisas muito bacanas, entendeu? Mas tem coisas também que desagradam a sociedade, as pessoas, enfim. E para mim foi muito duro ter essa conversa com ele, principalmente por causa das redes sociais, né, colégio, etc e tal. E aí eu fiquei imaginando, né, eu nunca tinha imaginado ter uma filha, e eu tenho uma filha de 6 anos de idade que em breve, Bárbara, eu vou ter que ter essa conversa com ela lá na frente, né, e para mim foi uma coisa assim, sabe, que me desgasta no sentido de tentar entender como que eu vou fazer isso, né, e aí... Como os últimos 10 anos da minha vida, Chico, eu passei ajudando pessoas, né? Famílias, enfim. E eu montei um grupo de voluntários para mim. Hoje eu atuo nas áreas de risco, de catástrofe e etc e tal. E ao longo dessas situações eu fui encontrando personagens que perderam tudo na vida. A referência, a vida, a casa, tudo. E uma pessoa que... embora as pessoas possam criticar, que tem um assistencialismo e etc e tal, mas que pode resolver muito isso de maneira muito rápida, é o Luciano Huck. Então eu passei alguns personagens para o Luciano, e o Luciano foi e resolveu a vida dessas pessoas, entendeu? Materialmente, emocionalmente, socialmente, né? Como o Jean da Jangada lá em Itabuna, que foi um cara que de 4 da manhã às 7 da manhã ele salvou quase que 80 pessoas com um pedacinho de telha, sabe? Perdeu tudo, perdeu a vida inteira, tudo que ele construiu. E o Luciano foi lá e resolveu a vida desse cara. E aí eu falei, pô, eu tenho que resolver, alguém tem que me ajudar a contar essa história. E aí mandei para ele a carta. E aí ele me ligou e falou: cara, eu li a tua carta,
eu fiquei extremamente emocionado. Só que eu tomei a liberdade de ler a carta para a produção. Eu parei a produção e li. A produção dele é grande. E ele falou para mim que muitas pessoas se emocionaram, pessoas ficaram tocadas com a carta. Aí ele falou, cara, vamos trabalhar. E aí ele me liga e me convida para fazer o Dança dos Famosos. Ele falou, faz sentido? Eu falei, não faz sentido porque eu não danço absolutamente nada. Porra, vai ser legal. Pois mas vai ser muito difícil e é muito tempo. Ele falou, tá bom. Aí passou uns 2 meses, ele me ligou de novo e falou, ó, lip sync, vamos fazer? Eu falei, eu gosto. Ele falou, então já estamos trabalhando a partir de agora. Aí eu estava com a Fabiana, a gente conversou sobre as músicas rapidamente e eu falei, cara, eu vou de Evandro Mesquita, Blitz. Genial. Porra, assisti ao primeiro ensaio da Blitz, eu estava naquele verão de 82 no Arpoador com a Blitz ali, aquele verão mágico chamado Verão do Amor, né? E falei, pô, você não soube me amar, um negócio totalmente colorido, carioca e etc. E a outra, eu vou de Charlie Brown, que eu gosto muito, Chorão, e eu sei que é uma pegada, eu já enxergava ali na frente, eu fiquei imaginando ao vivo no palco aquele Charlie Brown. Eu falei, pô, vai derreter. É a visão da TV, né? Você vai sabe derreter quem faz sucesso. Domingão. Bom, aí quando o Caio Coutinho me ligou, já me ligou falando, o Caio é o diretor, me ligou falando, ó, eu tô com 50 músicas de bandas para te mandar. Eu falei, Caio, ó, eu tô com Você Não Soube Me Amar do Evandro e o Proibida Pra Mim No Way do Charlie Brown. Ele falou, já não vou mais te mandar as 50 músicas. Tá, são essas. Eu falei, pô, já comecei bem na parada. E aí foi um mês intenso de ensaio, de dedicação. O Charlie Brown fiz uma imersão, né? Porque eu fui para Santos, fui andar de skate, conversei com os amigos dele, fui ao cemitério, fui para lá, fui no cemitério, botei a mão na lápide lá do Chorão e pedi que ele me protegesse, porque eu sei a responsabilidade de fazer ali aquela música que é a principal música da banda, que ele fez para a mulher dele. Estourou. Ele escreveu essa letra em cima de uma tampa de pizza numa pizzaria, e é a realidade entre ele e a Graziella, né? Então tem uma história muito forte. Então eu me preparei, ouvi a música umas 5.000 vezes dentro do carro e caramba. Quando eu cheguei para ensaiar na Globo, já a Roberta, que é a coreógrafa, eu ensaiei uma vez e ela falou, ó, o cara tá pronto. Ótimo. Entendeu? E você ficou satisfeito com o resultado? Fiquei muito. Tanto das suas apresentações como da homenagem em si. Você acha que o seu pedido para o Luciano Huck foi atendido mesmo, deu certo? Você conseguiu contar a história para sua filha, né? Além de dar certo, né? A gente fez aquela apresentação com aquela super produção. O Luciano, antes de começar o programa, a gravação, ele foi no meu camarim, né? Me deu um abraço e falou assim, cara, eu queria te pedir uma coisa. Eu falei, o que? Ele, posso ler a carta ao vivo para o público? Eu falei, pode, cara. Minha vida, eu não escondo nada, todo mundo sabe tudo que eu já fiz, e as coisas que eu faço e etc. Ele falou, então eu vou ler a carta. Ele não combinou isso, ele combinou com produção e etc, mas enfim, leu a carta e aí deu uma repercussão grande. O resultado para mim foi o seguinte, o Charlie Brown enviar para mim foi show de bola. A família do Chorão enviar para mim, sabe, mensagens, a Sônia Abrão, que é prima do Chorão, e por fim o Evandro que me liga e fala, porra, achei que era eu aí. O Evandro mandou para mim. Então, foi bacana, eu curti bastante, foi legal, entendeu? E a partir dali surgiram várias coisas, né? Para essa tour aí, passando por vários programas, dando várias entrevistas. Record, que eu já não ia há 17 anos na Record. Foi outras fases. Eu fui para a Record, o Tom Cavalcante me chamou para fazer aquele, mas a gente não... O Acerte ou Caia? O Acerte ou Caia, entendeu? Não foi? Não fui. Por quê? Teve medo de cair no buraco? Mas, pô, já caí em tanto buraco que você nem acredita. E aí, não deu, a gente não fechou a agenda. E aí as coisas começaram a aparecer também, né? Mas eu tenho meu trabalho lá de vereador na cidade, então é muito complicado também. Eu fui chamado agora para fazer MasterChef de celebridades. Também não acertei a agenda, não se acertamos. Era para começar a gravar agora, em breve. Então, sabe, mas aí, você fala isso, a gente começa a achar mais ainda que você está na Fazenda, porque a agenda está tão ocupada. Essa agenda bloqueada de setembro a dezembro,
Explica pra nós, ô Frota. Não estou mesmo, não estou na Fazenda, não. Se eu tivesse aqui, eu até já começava o programa antes. Então... Eu falei pro Rodrigo, tanta gente ligando pra gente, falando isso, que eu falei, ô Rodrigo, a Fazenda 17 já começou há muito tempo. Não, mas então deixa eu perguntar uma coisa. Se Adriane, por acaso, torcendo. né? Se por acaso, não estou falando que você vai, mas se por acaso você estivesse na Fazenda, que jogo você faria? Como seria o Alexandre Frota como participante 2025. em 2025? Né? Depois de já ter tido uma experiência em reality show e também conhecendo tanto de bastidores, inclusive da própria Fazenda. Eu conversei isso também com o Rodrigo e já falei isso uma vez, acho que com o Chico, quando a gente fez uma entrevista. Eu acho que o que falta hoje é as pessoas entrarem mais orgânicas no programa, elas entrarem desprendidas dessa situação das redes sociais, do cancelamento, do empoderamento, do engajamento. Hoje as pessoas entram nos programas preocupadas se elas vão ser atrizes, atores de uma novela, que vão apresentar um programa, que vão ter um programa no rádio, que vão cantar, que vão gravar um disco, e etc. e tal, e pensam no racismo, na misoginia, pensam na gordofobia, pensam num monte de coisa, só não pensam no programa. E aí, muitas vezes, fica amarrado. E aí, acho que o Chico vai concordar, nas últimas edições do Big Brother, principalmente na última passada, nas duas últimas, e acredito que nessa próxima não vai ser diferente, e a Fazenda fez isso agora também, e o Power Cup também teve que fazer o Quebrada Power lá, sei lá o nome. Quebra Power. Quebra Power. Pois obrigou a direção e a produção a criar um sistema onde você tem que criar o confronto, porque forçar, né? Senão ninguém entra no confronto, ninguém entra na bola dividida. Entendeu? Fica todo mundo ali de vara curta, então as produções foram obrigadas a te colocar, na cara a cara, enquanto você não fala que não gosta daquela pessoa, os caras não sossegam, e os apresentadores ficam instruídos para isso, entendeu? Para ficar te puxando ali, né? E então eu acho que... Então você está dizendo é que você não precisa de dinâmica, de quebra-power, de nada. Não, eu realmente não preciso, porque eu acho que você tem que ser você de verdade. As pessoas usam, o sincerão. As pessoas usam um clichê, né, que é aquele, eu tô aqui, mas eu sou eu mesmo, né? Mas, no entanto, hoje tem até coach de reality show, um coach de reality show, onde você tem que ser você mesmo. Então, como é que você quer um coach se você vai ser você mesmo no programa? Então, eu penso nisso, né? E reality show é isso, é você gerar conteúdo. Eu me lembro que em Portugal, quando acabou o programa, a direção me chamou e falou assim, a gente vai relatar uma coisa para você aqui, né, entre nós. Nós tivemos que contratar 2 equipes a mais, 2 equipes portáteis a mais, só para te acompanhar, porque a quantidade de coisa que você criava era imensa. Eu acho que umas 10 vezes eu não dormi, entendeu? Eu fiquei acordado de um dia para o outro, criando coisas, rendendo conteúdo. Então eles botaram vai 2 Fazenda, equipes. Frota. Agora eu que estou pedindo. A gente está encerrando no canal UOL na TV, mas você pode conferir o resto, a entrevista completa no YouTube, tá bom? Seguimos no YouTube ao vivo. Beijo para vocês, até amanhã. Seguimos aqui. É isso, eu acho que é você gerar conteúdo. O reality show, e o grande barato, Chico, do reality show que eu acho, é você entrar no primeiro dia e sair no último. Independente se você vai ser o primeiro, o segundo ou o terceiro. Mas você tem que cumprir mesmo que saia um pouquinho e depois volte. Aí foi o caso da Casa dos Artistas, né? E você sabe que eu testei isso em Portugal, né? Fez lá também, né? Na Casa dos Artistas foi uma coisa assim, espontânea. Mas em Portugal, eu testei a minha popularidade em Portugal. Estava tocando música dos anos 70, numa festa. Eu já vinha pedindo essa festa há muito tempo para a produção, para a direção, até o dia que eles fizeram uma festa anos 70. Só que às 2 horas da manhã, eles cortaram o som. E já estava todo mundo bem bêbado dentro da casa, com vinho, cerveja, etc. E aí eu olhei para o teto, assim, falei com a direção, falei, mas cortaram a música. E aí era para a direção não falar nada comigo. E a diretora do horário, do plantão, caiu na pilha, botou a mão lá no talkback e falou, você devia se contentar com o que nós entregamos para vocês até agora. Aí eu falei,
é agora, eu tenho que testar minha popularidade. Eu falei, então é o seguinte, desculpa a palavra, eu falei, então eu não vou mais jogar essa merda, vou embora, arranquei o lapela, joguei no chão, levantei, saí, fui andando. All in. Não vai tocar mais música, então eu quero ir embora, não sei, fui para a porta da fazenda lá e pulei para fora. Quando eu pulei, já estava a equipe toda de produção e direção e aí, por aquela confusão, eu falei, quero voltar para o Brasil, quero ir embora, não sei o quê, não toca a música dos anos 70, até que veio um diretor, que é o diretor artístico de lá, com um telefone, e falou assim, Frota, o Pietai, que é o dono da Endemol Europa, em Lisboa, falou assim, ele quer falar contigo no telefone. Aí eu atendi o telefone, ele falou, você pulou, saiu da quinta. Eu falei, cara, eu não quero mais ficar aqui nessa merda, não sei o quê, não toca música dos anos 70. Ele falou, volta pra lá que já tá tocando. Eu falei, tá bom então. Aí eu voltei, pulei de novo pra dentro. Aí eu falei, bom, discoteca. Se o cara falou pra mim, volta lá que já tá tocando, porque, porra, eu quebrei ali um contrato, entendeu? Eu abandonei o programa, né? Ô Frota, uma dúvida até da galera aqui do chat também, é como está a sua situação como vereador de Cotia. Tá. Que a gente viu que está rolando um processo de cassação. Isso. O senhor, como que está isso nesse momento? É que eu trabalho muito, eu me entreguei muito. Nesses últimos 6 meses, eu fiz um trabalho que poucas vezes algum vereador na cidade de Cotia fez. A minha entrega é muito grande, principalmente no combate à fome, à desigualdade social. Eu trabalho muito bem isso, eu trabalho incansavelmente. Um dos motivos que não me deixa fazer um reality show. E aí, eu em determinado momento fiz umas blitz na madrugada em hospitais e clínicas, e encontrei uma série de irregularidades, entre elas médicos dormindo, né? E com pacientes lá para serem atendidos. Isso gerou uma confusão, entrou o CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina, na situação, Ministério Público, etc. e tal, e existe um pequeno grupo de vereadores na cidade de Cotia que não quer que eu fique lá, porque realmente eu trabalho. Hoje, se você fizer uma pesquisa na cidade de Cotia, o Frota é o vereador que realmente tem se posicionado, tem trabalhado, né? Não que outros vereadores não trabalhem, mas se incomodaram comigo. E aí aproveitaram essa situação para buscar talvez um processo de cassação. Eu já fiz a minha defesa, está entregue na Comissão de Constituição e Justiça, e agora a gente tem que aguardar o que eles vão decidir, né? E aí eu estou aqui também esperando ver o que eles vão decidir. Mas todo esse processo não tem impactado a sua entrega como vereador? Não, eu continuo trabalhando, incansavelmente, sabe? Eu vou para a rua todos os dias, eu acordo muito cedo, acordo 4h30, 5 horas da manhã. Hoje, por exemplo, antes de vir para cá, eu já fiz 2 ações enormes, sempre atividades intensas para a população. E eu vou pessoalmente, entendeu, Chico? Eu me entrego de verdade, né? Porque eu estava vindo para cá no caminho, eu estava vendo a quantidade de gente que está sentada, deitada, largada. Sim. As pessoas pararam de olhar para o lado, pararam de, estender a mão, sabe? Assim, a gente muitas vezes, por causa do dia a dia, não se preocupa com isso. E Cotia, relativamente, é uma cidade que dá para que eu administre essa situação. Então eu vou buscando isso. Eu hoje faço parte de um governo lá que eu ajudei a eleger e fui eleito também, que é o prefeito Wellington Formiga, até mandar um abraço para ele aqui. Cara, e eu estou trabalhando, sabe, eu me entrego nas coisas, né? Eu sou muito intenso nisso. E eu passei por um processo muito difícil na política, né? Vocês sabem disso, em relação a essa coisa do extremismo. A gente está acompanhando aí o que está acontecendo com o Brasil, Estados Unidos, em relação aos extremos. Eu cheguei à conclusão, e não quero isso para mim, me perturba, me enche o saco, para mim é muito tóxico essa coisa da extrema direita, da extrema esquerda, sabe? Vocês estão acompanhando na televisão, pelos telejornais, o que realmente está acontecendo por essa polarização. Ninguém até agora está pensando no país, ou as pessoas estão brigando, e essa polarização, né, eu toda hora vejo no Instagram, a esquerda falando determinada coisa, a direita falando, mas eu não vejo ninguém falando
de como ajudar a população e etc e tal. Eu vejo as pessoas se defendendo, um não quer ser preso, o outro quer que prenda, e tornozeleira, e aquela confusão generalizada, querem acabar com o Pix no Brasil, uma série de coisas, né? Como que o senhor está vendo esse momento dessas sanções dos Estados Unidos, o envolvimento, de certa maneira, da família Bolsonaro, que o senhor teve um histórico de certa maneira, não, né? Foi diretamente. Diretamente. É bem profundo o que o Eduardo Bolsonaro fez, né? Está atingindo não só a ala que ele gostaria de atingir, como o Brasil, como os brasileiros e como, principalmente, aqueles que investiram, investem e acreditam no pai dele. Ele prejudicou principalmente o agro, que é o grande financiador, talvez a locomotiva do bolsonarismo, né, é o agronegócio. E um dos núcleos mais atingidos com essas sanções, ou seja, essa taxação de 50%, provocada pelo Eduardo, pelo Steve Bannon e por aqueles que o Eduardo acredita, está atingindo justamente aqueles que ajudaram a eleger o pai dele, né? E ele está tendo esse entendimento lá, mas eu entendo que ele agora não pode recuar também, né? E tudo na ideia de poder livrar o pai de uma cadeia e etc e tal. E aí você vê, o extremo, você só vê o extremo falando, é aqui e aqui. Eu listo para você aqui quem da esquerda está falando e quem da direita está falando. E o Centrão está no meio, parado, esperando ver o que vai acontecer, né? E o Centrão é realmente quem manda no país, entendeu? É importante ter o protagonista e o antagonista para gerar mídia e confusão e fofoca, mas no final tem 364 deputados que decidem a vida do Brasil, seja para a esquerda ou seja para a direita. A extrema-direita não vai conseguir fazer absolutamente nada sem o Centrão. E a extrema-esquerda também não consegue atuar se o Centrão não tiver afinado, né? Você tem que negociar com o Centrão, porque são muitos deputados e muitos líderes e partidos importantes que estão ali. E diante de todo esse seu incômodo, você se arrepende de algumas decisões que você tomou no passado, de alianças, até envolvendo essa questão política mesmo? Bárbara, sempre me perguntam isso, né? Se eu me arrependo das coisas. E eu falo que eu não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida, porque a minha vida e a vida de todos, eu acho que ela é feita de escolhas. E os caminhos, eles estão ali na sua frente. Você escolhe qual estrada que você vai andar. E se você vai derrapar, vai cair e vai se levantar depois, é você que paga essa conta. Eu assumo isso, entendeu? Os meus erros, os meus fracassos, as minhas vitórias, enfim. Então eu não posso me arrepender, porque tinham vários caminhos na minha frente, eu escolhi aquele. Então, cara, você assume esse caminho. Óbvio que a gente sempre, né, pensa, podia ter sido diferente, né? Mas agora, meu irmão, eu não costumo ficar olhando para o retrovisor, sabe, da minha vida, porque senão, eu vou pirar de cabeça, vou falar, caraca, não dá, não vou sair do lugar. Mas eu tenho muitas insônias, sabe? Apesar de acordar cedo, eu tenho muitas insônias, porque eu penso muito em várias coisas que eu poderia ter feito diferente no presente. Eu não fico fazendo muitos planos mais, sabe? Eu vou vivendo dia após dia, né? Mas esse seu momento de pacificação, talvez, com algumas histórias do passado, passa talvez por incômodos de algum momento de radicalização na política, mas em outras questões também. Passa, várias vezes, né? Eu fui um cara, muitas vezes, bem radical, né? Assim, e por isso que eu estava vendo ali o link, né, do programa com o Cairo, e onde eu estava falando sobre a questão do Domini, né? Eu falei, quem sou eu para julgar o Domini levantar de uma entrevista, né? Porque eu nunca abandonei uma entrevista, eu sempre encarei, mesmo não gostando, né, do que estava acontecendo, da maneira como estava sendo exprimido e etc e tal. Mas eu acho que é um amadurecimento mesmo, e o principal de tudo é a questão da minha filha, entendeu? Porque eu realmente
quero cuidar, quero ficar tranquilo. Tanto é que as pessoas me perguntam, pô, tu não vai sair para deputado estadual, não vai sair para federal? Não, não quero. Eu não quero essa guerra para mim, não quero. Eu já passei, sei o que é você chegar em Brasília, você chega pensando que vai mudar o mundo, sabe? E você chega faixa branca e chega lá dentro, tem só faixa preta e não é nada do que você pensa ou imaginava. Então, você tem que se adaptar àquele mundo. E eu não é o que eu quero, não é o que eu pretendo. Quero ficar quieto, tranquilo, entendeu? Porque já passei por muitas guerras. Só Chico. O Frota vive esse tipo de dilema, especulação, né? Vai ser deputado, vai pra Fazenda, vai pra Dança dos Famosos, vai voltar a fazer novela. Vai pro Masterchef. Vai pro Masterchef, é impressionante. É impressionante mesmo. Minha vida sempre foi assim. Mas vai pra onde, ô Frota? Ou o senhor está onde está e eu estou onde estou. Ou qual é o próximo passo? O próximo passo é pegar uma reeleição para vereador. Eu quero continuar vereador, estou muito tranquilo lá, fazendo o trabalho que eu quero e tá tudo certo. Eu recentemente, eu recebi um telefonema, estava em casa, era o Cauã Raymond. Frota, e aí, bonitão? Eu falei, porra, bonitão é você. Ele, eu escrevi uma minissérie, escrevi pensando em você, pra gente fazer. Queria muito. Do futebol? O mata-mata, né? E com direção do Safadi. E aí a gente conversou, mas a gente deixou em aberto. Mas foi legal, porque recebi uma ligação de um ator que está estourado, né? Tanto tempo legal. Assim, escreveu, falou, escrevi pensando em você, eu, não esperava isso, né? Então são coisas que te dá um gás, assim, para você falar, Tá assistindo Vale Tudo, não? Não estou assistindo Vale Tudo, assisti uns pedaços, eu não gosto. Eu sou da época do analógico, eu sou um cara analógico, sou da época do passado lá. Você assistiu de 88? Assisti, claro, entendeu? E não chega nem aos pés, entendeu? Não dá. Mas também não dá pra gente ficar comparando, porque são outros momentos, são outros atores, né? Aquela época era a época que a Globo ela tinha o monopólio dos atores, dos grandes. Não que ela não tenha hoje, mas ela tinha atores, né? Ela não tinha só. Hoje ela tem muitos influenciadores que viraram atores, né? E a linguagem mudou muito, né? O senhor que mudou também é um cara bastante. Do bastidor, a direção. Como... Sim. Antigamente, eu sou da época que você fazia novela, você tinha um diretor-geral, dois diretores de estúdio e externa, ponto. Hoje você vê lá, são 8 diretores, são diretor de núcleo, diretor principal, diretor, enfim. Mas não é uma crítica, mas assim, eu prefiro as novelas como elas eram feitas antes, né? E a gente vê também pelos números. Mas aí também acabou aquela fase de que, vou para casa porque eu vou ver a novela das 7. Você vê na palma da tua mão no celular, grande, né? Entendeu? Então acabou isso. Nas épocas que eu participei das novelas, tinha isso ainda, sabe? Hoje vai ter o capítulo da novela, o país parava para assistir, né? Como foi Roque Santeiro, a Selva de Pedra em 72, por exemplo, com Francisco Oco e Regina Duarte. É isso. Frota, queria agradecer demais. A gente hoje, a maior fã que existe, a Fernanda Abreu, está sempre com a gente aqui, ela te ama. Ela está fazendo aniversário. Mandar um beijo. Um presente de aniversário é o Frota dando um beijo para Fernanda Abreu. Um beijo, Fernanda Abreu. Valeu. Felicidades, tudo de bom. Que Deus te proteja. Felicidades aí, beijão. A mensagem dela aqui, sou fã de todos os seus trabalhos, admiro muito sua trajetória. Ela te ama. Ela fala de você quase todo dia aqui. Fernanda Abreu, nome de artista ainda. Nome de artista. Fernandinha. Blitz, né? Blitz. Obrigado, viu, Frota? Sempre uma honra, Chico, e uma alegria falar com você. Muito bom. E você vai acompanhar a Fazenda? Porra, é só o que eu faço da minha vida. Você já sabe de alguém que vai? É só o que eu faço da minha vida. Eu acho que você vai. Frota, Domini, Davi Brito. Porra, esse é meu sonho. Tá bom. Valeu, irmão. Valeu. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Amanhã estamos de volta. Valeu. Tchau, gente.
Qual?